Olá, meu nome é Fernanda Maldonado, sou professora de alemão e hoje eu trouxe um super conteúdo contendo dicas, técnicas que você poderá aplicar nos seus estudos para obter um resultado melhor, para acelerar o seu aprendizado. E você que está começando a estudar alemão agora, você poderá aplicar essas técnicas para estudar de forma eficiente. Mas antes de começar com as dicas, eu preciso falar um pouco sobre mim. Muita gente me pergunta, Fernanda, como você começou a estudar alemão? Como é tudo isso? Como você começou a se interessar pela língua? Bom, eu comecei a estudar alemão por acaso. Eu sou descendente de italianos e eu queria fazer um curso de italiano na época. Eu tinha de 12 para 13 anos. Não tinha vagas mais para o curso de italiano. Então minha amiga me falou, Fernanda, vamos começar o curso de alemão? Eu aceitei a ideia. Me apaixonei pela língua e levei como um desafio pessoal. Preciso dominar essa língua, preciso falar, é um desafio meu. Então estudei, viajei, me aperfeiçoei, fiz cursos de aperfeiçoamento, me dediquei exclusivamente à língua alemã. Trabalhei como tradutora, mas não me identifiquei com a tradução, porque o que eu gosto mesmo é ensinar as pessoas, trazer o alemão de forma mais clara, mais objetiva, ajudar as pessoas com esse idioma, tirar um pouco essa complexidade, quebrar essa complexidade do alemão. Isso está em mim. Isso, eu me identifiquei com essa parte de lecionar, com essa área da educação com o idioma alemão e estou nisso até hoje, estou trabalhando como coordenadora da escola de alemão hoje com muitos alunos por todo o mundo, pelo Brasil, por todo o mundo, por todas as regiões. Mas o que eu aprendi nesses 16 anos lecionando alemão? Consegui identificar com clareza tudo aquilo que funciona e tudo aquilo que não funciona. O que é erro, o que não vale a pena fazer, que mais atrapalha do que ajuda. E o que realmente traz um bom resultado, o que realmente funciona, o que é bom, o que acelera o aprendizado. Eu vou relacionar por tópicos, eu separei aqui, classifiquei por tópicos. Eu vou começar a falar sobre a forma de estudar. Bom, muitos alunos, quando começam a estudar alemão, isso é de lei. Então vem aquela tonelada de conteúdo, aquela tonelada de exercícios para fazer. E eles começam a fazer aqueles exercícios dos livros importados, começam a preencher. E onde está o erro? O erro não está nos livros importados, não é isso. Não estou dizendo que os livros não são bons. Mas apenas preencher sem sentido, sem entender quando você aplica aquilo, isso é um erro. É necessário entender como funciona, quando aplicar aquilo de verdade. Então eles ficam fazendo exercícios prontos, modelos, né? Então vão preenchendo 30, 40, 50 exercícios e não sabem aplicar. E você pergunta, quando você usa isso? A pessoa precisa escrever uma carta, precisa escrever uma redação e não sabe. A próprio punho. Precisa falar e não sabe usar. Ela sabe preencher livros, ela não sabe aplicar aquilo tudo. Então se eu te pergunto hoje se você sabe escrever uma carta, se você sabe estabelecer uma conversa, se você tem confiança para falar e sua resposta for não, significa que você não entendeu corretamente, você não entendeu como aplicar. A gramática, ela não está clara para você, tá? Então muita gente me fala, nossa professora, eu detesto a gramática, não suporto, é muito pesada, é muito cansativa. O problema não está na gramática, inclusive algumas pessoas falam que não é necessário aprender gramática. Eu digo que a gramática é essencial, mas ela deve ser aprendida de forma correta, com consciência, com clareza. Não adianta só preencher um monte de livros, você precisa entender quando aplicar a gramática, isso é fundamental. Então é necessário aprender gramática para falar corretamente. Se você não quiser falar eu levantar, eu comer, eu querer passear, você tem que conjugar eu quero passear, eu gostaria de comer. Então você precisa saber conjugar os verbos corretamente. Então a gramática é essencial, mas ela deve ser aprendida de forma consciente, de forma correta, de forma clara. Professora, como eu aprendo gramática alemã de forma clara? Me explica isso. Eu trouxe algumas dicas importantes para você aprender gramática de forma clara, de forma um pouco mais simples, um pouco mais direta. E eu quero te passar agora. Por exemplo, através de resumos. Faça perguntas. Por exemplo, você tem um professor, enfim, em um curso de idiomas, um professor particular, pergunte. E as perguntas mudam o mundo. Então você precisa perguntar, quando nós vamos trabalhar esse tópico hoje? Mas quando eu aplico isso? Quando eu aplico? De que forma eu uso isso? Eu vou te dar exemplos. Faça pequenos resumos gramaticais. Por exemplo, uma frase: Ich
arbeite hier. Eu trabalho aqui. Em alemão, em afirmativas, o verbo sempre ocupa a segunda posição. Então aqui é um resumo, é um pequeno resumo que você pode anotar. Então sempre que você for estudar os tópicos gramaticais da língua alemã com seu professor, em seu curso, enfim, sempre faça pequenos resumos, tickets, cartões pequenos e marque essas informações. Então, afirmativas, o verbo sempre ocupa a segunda posição. Ich arbeite hier. Ou então, hier arbeite ich. Isso é uma regra. Então, não adianta mergulhar, fazer 500 exercícios. Se você entender a regra, se você entender como funciona, você tem um resultado muito melhor do que preenchendo 500 exercícios. Algumas pessoas entendem a regra, isso fica claro para elas, elas fazem algumas frases e já está entendido como funciona, porque você aprendeu como funciona. Outra regra, por exemplo, interrogativas, nós começamos com o verbo arbeitest du hier? Você trabalha aqui? Arbeitest du hier? Então, é uma segunda regra. Interrogativas, nós começamos com o verbo. Eu vou deixar, inclusive, aqui disponível para você alguns tickets que você pode imprimir, você pode, enfim, fazer cartões, tirar a ideia e escrever em pequenos cartões, né? Pode colar em algum lugar para que você lembre disso. A gramática ela tem que ser clara, direta e objetiva. Não pode fazer muitos exercícios, né? Você tem que escrever o que significa e ponto. Um exemplo, uma tradução. Um resumo, um exemplo, uma tradução. Então, falei sobre a posição das palavras. Dei 2 exemplos de frases afirmativas e frases interrogativas. Vou dar outros exemplos de resumos gramaticais. Eu vou passar aqui no vídeo alguns e depois eu vou deixar outros também disponíveis no PDF que eu vou disponibilizar para você. Então, por exemplo, os conectores. Os conectores em alemão, eu costumo dizer que é o coração do idioma, o coração da língua, não só no idioma alemão, não só na língua alemã, em qualquer idioma. Os conectores é o elo, né? É o que liga uma frase a outra. Então você precisa entender como funciona, quando aplicar. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos falar do porquê. Eu trouxe aqui um exemplo aqui. Thomas arbeitet nicht, weil krank ist. Thomas não trabalha porque ele está doente. Thomas arbeitet nicht, weil krank ist. Weil, essa palavra weil significa porque. Então é um conector, ele une uma frase a outra. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um ticket com essa palavra weil, porque, resposta, para a resposta. Então um pequeno resumo, vamos colocar um exemplo e vamos colocar uma tradução. Outro conector importante, por exemplo, eu trouxe outro exemplo aqui para te mostrar. Ich gehe nach Deutschland, ein Studium zu machen. Eu vou para a Alemanha para fazer um curso superior. Então, por exemplo, para fazer um curso superior, nós temos uma estrutura onde nós usamos o mais o zu. Então, como poderíamos fazer esse nosso resumo? Pontinho zu significa objetivo intuito. Marcamos um exemplo no alemão e colocamos uma tradução, mais um ticket. Trouxe outro exemplo para nós. Não se preocupe, você pode anotar ou então você pode conferir no PDF que eu vou disponibilizar para você depois, tá? Outro exemplo. Ich gehe nach Portugal, auch wenn ich keinen Job finde. Eu vou para Portugal mesmo que eu não encontre trabalho. Auch wenn, mesmo que. Então anote, auch wenn, mesmo que. Um exemplo no alemão, um exemplo com tradução, tá? Coloque a tradução de todas as frases nos tickets. Então você entendeu? Nós vamos fazer pequenos cartões, escrever pequenos resumos gramaticais, deixar sempre perto. Sempre que você precisar, sempre que você não se lembrar, você pode estar consultando. Tradução é muito bom para quem está começando, então não entenda a tradução como algo errado. Para quem está começando é muito bom, faz muito sentido, te ajuda a entender a estrutura melhor. Então esse negócio não pode ser nada em português, isso não funciona.
Para quem está já no nível mais avançado, tudo bem, pode ser 100% em alemão, mas para quem está começando, isso ajuda muito a traduzir algumas palavras, colocar o significado daquela determinada frase, isso vai te ajudar muito e eu recomendo muito isso. Então eu recomendo anotar tudo, todos os tópicos gramaticais. Se você está começando, pegue os tópicos iniciais, faça uma frase, um resumo de uma frase, no máximo 2 de cada tópico, anote. Aqui eu uso dessa forma, tem essa tradução, um exemplo e uma tradução. Sempre faça isso, coloque em cartões de forma visível, que você possa sempre estar observando, sempre estar estudando isso tudo. Outro exemplo de conector muito importante é o dann, por exemplo. Jetzt sehe ich das Fußballspiel. Dann gehe ich zu dir. Agora eu assisto uma partida de futebol, então dann gehe ich zu dir. Então eu vou até a sua casa. Dann, outro conector importante. Por isso que eu digo que os conectores, eles são o coração do idioma, o coração do alemão, porque você precisa entender muito bem. Isso tem que estar muito claro para você. Esses cartões, esses tickets, sempre perto, isso vai facilitar na hora de você falar, na hora de você escrever, até que você consiga construir as frases automaticamente. Mas para construir frases automaticamente, para que você tenha fluência na parte escrita e na parte falada, todos esses tópicos que eu estou falando, eles precisam estar claros. Então você precisa se esforçar, fazer esses pequenos resumos. Se você não souber, pergunte para o seu professor ou para alguém de confiança, alguém que tem conhecimento na língua, e faça esses pequenos resumos, que irá te ajudar muito, ok? Outro ponto que eu quero te falar também, muito importante, nós devemos estudar os tempos verbais. Tempos verbais de forma simples, de forma direta e de forma objetiva. Pequenos resumos também, eu vou te explicar. Por exemplo, quando eu quero falar, eu falaria, eu diria. Como nós fazemos? Nós colocamos o würden e colocamos o verbo junto. Exemplo, ich würde reisen, eu viajaria. Então eu uso würde e uso o verbo no infinitivo, reisen, viajar. Eu falaria, ich würde sprechen. Eu diria, ich würde sagen. Você repara que eu vou só trocando o verbo do infinitivo, würde permanece? Então, se você tem esse esqueleto, se você tem esse modelo, você monta a frase que você quiser. Você precisa colocar como funciona, você precisa colocar um modelo. A partir deste modelo, você monta uma infinidade de frases. Então, nós usamos, por exemplo, aqui o würde e nós usamos um outro verbo. Então, você precisa ter um modelo de cada tempo verbal, para que você consiga entender como funciona, um exemplo de cada, e você consiga formar, então, as suas próprias frases. Então, faça pequenos resumos, assim como esse. Gramaticalmente falando, eu poderia falar que é Konjunktiv 2, mas eu não vou entrar em nomenclatura agora, eu vou falar através de exemplos. Então, nesse caso, nós vamos colocar o würden como auxiliar, mais um verbo no infinitivo. Quando eu digo no infinitivo, eu digo sem conjugação nenhuma, tá? Então, o verbo no infinitivo é um verbo sem conjugar. Então, para que eu dê esse sentido, falaria, diria, viajaria, moraria, eu vou ter que usar o würde e vou ter que usar um outro verbo, né, no infinitivo, sem conjugação, para complementar. Aqui está um pequeno resumo. O modelo, um exemplo no alemão e a tradução. Outro exemplo, futuro. Nós usamos o werden, mais o verbo também no infinitivo, né? Então, eu vou viajar. Ich werde reisen. Eu vou ir para Portugal. Ich werde nach Portugal fahren. Eu vou morar, eu vou estudar no exterior. Ich werde im Ausland studieren. Então, o esqueleto, o modelo é werden mais verbo no infinitivo. Isso é um modelo que você deve guardar, fazer pequenos tickets. Então, nós temos o modelo, como você vai formar, sempre com werden mais infinitivo. Um exemplo no alemão, ich werde reisen, por exemplo, eu vou viajar. E a tradução, eu vou viajar. Simples assim, um exemplo de cada. Todos os tempos verbais precisam ser bem compreendidos. Procure saber, anote, faça tickets
de tópicos gramaticais. Isso vai facilitar, você vai tirar esse drama, esse medo de gramática que você provavelmente tenha, né? E que você de repente nunca conseguiu entender alguns tópicos. Faça pequenos resumos, como eu estou te falando, que vai te ajudar muito, tá? Na questão da gramática. Os tickets que eu digo são esses como aqui você está visualizando. Esse material eu vou disponibilizar, você pode baixar. Então nós temos aqui afirmativas, o significado quando você utiliza verbo ocupa a segunda posição, um exemplo no alemão, ou a tradução logo abaixo. A próxima, como é o caso de weil, significa porque em respostas, né? Aqui eu passei o traço, inclusive, para marcar. Do lado, zu. Quando eu uso a estrutura zu, sempre quando eu quiser indicar intuito objetivo. Frase no alemão, frase no português. Continuando, os exemplos que eu dei foi auch wenn, significa mesmo que, exemplo no alemão, tradução no português. Dann significa então, né? Aqui no alemão, um exemplo no português. Bom, eu falei como aprender a gramática de forma mais eficiente, fazendo os pequenos resumos, fazendo os tickets, colocando os exemplos. Um exemplo de cada já é suficiente para que você consiga memorizar, para que você consiga estudar. E agora eu vou falar a respeito de vocabulário. Muitas pessoas falam, professora, eu não consigo guardar vocabulário, não consigo memorizar as palavras, é muito difícil, eu não consigo guardar, então eu preciso falar e eu não lembro. Eu não tenho ninguém para conversar, muitas pessoas falam isso, eu não tenho ninguém, não encontro um nativo para falar, muitas vezes eles não têm paciência para conversar, não querem, então eu não consigo desenvolver o meu alemão, o que eu posso fazer? Eu vou te passar uma dica a respeito de vocabulário, para você guardar vocabulário, para você conseguir memorizar. Bom, nós só conseguimos guardar vocabulário em qualquer idioma quando você se envolve com o vocabulário, quando você se envolve com as palavras. Então, uma vez que eu te expliquei como você pode melhorar a parte gramatical, que é muito importante para você falar corretamente, o segundo passo, tente escrever. Você não tem ninguém para falar? Não tem problema, tente escrever. Escreva coisas simples se você está no alemão básico. Depois você vai melhorando, depois você vai subindo os níveis, você vai para o nível intermediário, para o nível avançado. Escreva o máximo possível. Dá trabalho? Dá. Ah, mas eu não tenho criatividade, professora. Fale sobre a sua vida, fale sobre o seu dia a dia, o que você fez durante o seu dia. Fale sobre situações da sua vida, sobre o seu casamento, sobre o nascimento do seu filho. Claro que respeitando o seu nível. Todas as palavras, todo o vocabulário que você aprendeu no seu curso, ou todo aquele vocabulário, mesmo que simples, você consegue sim escrever. Professora, eu não consigo escrever uma história. Escreva frases. Caminhe nos seus passos, mas escreva, se envolva com o idioma. Ah, professora, mas eu escrevendo, eu não estou praticando falar. Claro que você está praticando. Claro, porque você está se envolvendo com o idioma. À medida que você escreve, você está tendo habilidade com o alemão, você está desenvolvendo habilidade com o idioma, habilidade de lembrar das palavras, habilidade de conjugar os verbos e colocá-los na posição correta. Você está adquirindo experiência, se envolvendo, utilizando para a sua própria vida, falando da sua vida. E você está, de certa forma, assim, estudando, guardando vocabulário e, com certeza, certamente, quando você se deparar com o alemão, você estará muito melhor preparado. Dá trabalho escrever, dá trabalho. Tem que procurar no dicionário? Tem que procurar no dicionário. Tem que procurar no caderno, nos estudos, nas anotações? Tem que procurar nas anotações. Dá trabalho? Dá. Mas vai chegar uma hora que você vai se lembrar das palavras e você não precisará mais consultar em lugar nenhum. Então eu digo, a clareza da parte gramatical, aliada ao seu esforço de se envolver com o idioma, de utilizá-lo, claro, se você tiver alguém para falar, muito melhor. Claro que é excepcional se você encontrar um alemão, um nativo, e você tenha essa oportunidade, sensacional. Mas se você não tem, escreva, se envolva com o idioma,
5 minutos por dia, escreva 5 minutos por dia sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, sobre um familiar, sobre um colega, mas se envolva com o idioma, tente escrever. Essa é a minha dica. São duas coisas principais, ter clareza na gramática e se envolver com o idioma através da escrita ou através da linguagem falada, se você tiver essa oportunidade. Quero comentar também sobre alguns erros no pensamento, nas ideias de alguns alunos que pensam que apenas fazendo intercâmbio já é suficiente, Já é suficiente. Então não tem problema, eu vou para lá, eu vou estudar, eu vou fazer um curso e já vou falar alemão, já vou estar fluente no alemão. Não funciona assim, Tudo é dedicação, esforço. Então, como eu disse, se você apenas estudar alemão aqui de forma errada, estudar na Alemanha, na Suíça, enfim, de forma errada, não vai ajudar em nada. Você não vai conseguir falar, você não vai conseguir ter fluência. Você precisa estudar de forma eficiente. Praticando essas dicas, eu acredito que você terá grande evolução no idioma. Outro erro comum seria, por exemplo, uma pessoa que acabou de iniciar os estudos do alemão, querer ler matérias de jornal. Então, eu aconselho que respeite o seu nível, há tempo para todas as coisas. Então, se você ainda é básico, não fique tentando ler matérias de jornal, porque agora, neste momento, você pode ter grandes frustrações, ficar chateado, ficar triste, achar que o problema é com você, e o problema não é com você. Simplesmente há tempo para tudo. Então você precisa respeitar o seu tempo de aprendizado. Então, se envolva com o nível de iniciantes, depois passe para o nível intermediário, e depois você pode passar para o nível avançado, mas vá com calma, domine todo esse vocabulário inicial, depois o intermediário e depois o avançado, passo a passo, um dia depois do outro. Porque senão, existem muitos alunos que ficam muito chateados e até mesmo desistem do aprendizado, desistem de aprender alemão por estudar errado, por querer passar na frente. Passar à frente, estudar de cima para baixo e não de baixo para cima. Isso está completamente errado. Vou deixar a dica de estudo para ganhar vocabulário através de transcrições de áudios. Sabe aquele livro que você utiliza no seu curso? Seja ele Schritte, Themen, existe uma infinidade de livros didáticos hoje em dia, Menschen. Eles todos contêm as transcrições, existem os áudios de compreensão auditiva e também existem as transcrições. Nessas transcrições existem diálogos do dia a dia, Aquele diálogo que você precisa para falar com um colega, com amigo, com colega de trabalho, com familiar, enfim, Então você precisa desse diálogo do dia a dia. Então não adianta comprar, por exemplo, livros de literatura e ficar tentando ler. No momento, é o momento de você dominar o alemão ali na linguagem falada do seu dia a dia. Então, as transcrições, elas são excelentes para aprendizado. Estude através das transcrições. Pegue aquelas gírias que normalmente tem, aquele palavreado ali nas ruas, entre amigos. Isso é muito bom para você melhorar o seu alemão. E então depois você pode passar para os livros de literatura, livros de reis, de contos, enfim. Mas você precisa ter aquela base primeiro, sólida, antes de passar então para o nível mais avançado. É essa a dica que eu deixo para você. Bom, aqui eu fiz um pequeno resumo dessa explicação, colocando em tópicos entendimento gramatical, resumos e tickets para te auxiliar, seguido de aumento de vocabulário através de estudo de textos, áudios e vídeos, respeitando o nível por nível. Terceira posição, envolvimento com o idioma através da escrita ou através da fala, pelo menos 5 minutos por dia. Assim você pode se organizar para obter um resultado melhor no seu aprendizado e acelerar os seus estudos. Desejo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.